Então, a gente vai falar agora à tarde um pouco sobre os nutrientes que são importantes e que não podem faltar na alimentação do idoso. O primeiro deles é o cálcio. Então, aqui tem uma tabelinha com alguns alimentos e a quantidade de cálcio de cada um deles. E vocês vão entender um pouquinho melhor isso daqui a pouco, mas para vocês lembrarem que o cálcio é extremamente importante para a questão óssea. Um outro nutriente importante é a vitamina D, né, que acima de 50 anos deve estar aí entre 800 a 1000 UI por dia. Eu esqueci de botar unidades internacionais na segunda, depois vocês corrijam aí no material de vocês. Eu esqueci do UI, que é a unidade. E aqui alguns alimentos onde a gente pode encontrar a vitamina D, mas eu quero mostrar isso para vocês daqui a pouco na prática. Então, outro nutriente importante, então a gente falou do cálcio, falou da vitamina D, a gente vai para a proteína. A proteína é a matéria-prima do músculo. A gente precisa ter uma qualidade de proteína melhor e uma quantidade adequada, para que o idoso tenha melhor qualidade de vida, tenha mais força, para que ele consiga ter uma melhor resposta. Então, aqui são alguns alimentos com teor de proteína para vocês entenderem, assim, para verem que às vezes a gente pensa assim, que só carne, só ovo, só peixe tem proteína, mas os vegetais também têm proteínas, e existem vários alimentos que têm proteína, que precisam compor a alimentação do idoso. E aí vamos analisar a alimentação de uma pessoa idosa. Analisando, né, a alimentação de uma pessoa idosa, eu vou contar para vocês aqui a história da dona Joana, que foi uma paciente que eu tive e que chegou na seguinte condição. A dona Joana tinha 75 anos, era viúva, morava sozinha, tinha artrose, né? Então tinha dor pelo corpo todo e tinha hipertensão arterial. O peso da dona Joana era 68 quilos. E aqui era a alimentação dela. De manhã ela tomava um café com leite, comia um pãozinho de sal com manteiga. No almoço, geralmente era arroz, feijão e frango. Ela não gostava de carne vermelha, não gostava de salada. Então, basicamente, o almoço dela diariamente era isso. E às vezes nem o feijão ela queria. Às vezes ela queria só o caldinho do feijão. De tarde ela gostava muito de banana. Às vezes comia uma mamão, mas geralmente era uma banana. Né? E à noite, geralmente, era uma sopa com macarrão. Por tudo que a gente viu agora de nutrientes. Vamos focar aqui no cálcio, né, e na proteína, para vocês terem noção do que essa alimentação, que não é incomum entre os idosos, que muitas vezes a alimentação é monótona, ele não consegue comer direito. O que a gente percebe que essa pessoa consumia de proteína de cálcio por dia? Ela teria que consumir de 81 a 102 gramas por dia. Mas qual era o valor que ela estava consumindo? 42. Se a gente sabe que a proteína constrói músculo, que a sarcopenia é uma realidade, e essa perda proteica vai gerar instabilidade, aumento de queda, diminuição de função de órgão, enfim, tudo isso que a gente estudou até agora, está correto esse consumo? Não. Praticamente metade do que ela precisava no mínimo. E de cálcio? Somando tudo que ela consumia de cálcio, 265,8 miligramas de cálcio por dia. Ela tinha que consumir 1.200 miligramas por dia. O que a gente pode ter certeza quando a gente vê uma alimentação monótona? A gente pode ter certeza que o nível de proteína e de cálcio que essa paciente precisa, ou que esse paciente precisa, ou que essa pessoa idosa precisa, está muito abaixo. Essa pessoa está consumindo muito abaixo. Isso tem impacto sobre a estrutura física, e aí a gente fala sobre pulmão, capacidade respiratória, a gente fala sobre funcionamento intestinal, porque o pulmão é feito de músculo, o intestino é feito de músculo, né? Os nossos órgãos internos são feitos de músculo, à exceção do cérebro, que é feito de gordura. Esses órgãos que são feitos de músculo também vão sofrer impacto, além das pernas e braços. Que uma alimentação monótona, errada, ela vai trazer uma pior qualidade de vida para esse idoso. E hoje, quando se fala em saúde muscular, essa saúde muscular e óssea tem que caminhar juntos. Eles fazem parte da sustentação do organismo. Quando geralmente o idoso vai perdendo músculo, ele está perdendo com certeza osso junto. Né?
E aí é aquela história das fraturas ósseas espontâneas. Se quebra para depois cair. Quebrou o osso e por isso caiu. E não caiu e quebrou o osso. E a gente precisa estar atento a isso. É necessário fazer com que esse idoso ele pense que ele precisa, para que ele consiga caminhar adequadamente, para que ele consiga viver adequadamente, para que ele tenha uma boa saúde, para diminuir a quantidade de remédios que usa quando usa, para que vá menos ao hospital, para que tenha uma melhor qualidade de vida, ele precisa entender que ele precisa consumir todos os grupos de alimento, como a gente vinha falando. E a gente também tem que lembrar, e é muito importante que a gente lembre, que os alimentos eles podem ser preparados de diversas formas. Se não quer comer a cenoura ralada crua, e para o idoso é complicado comer a cenoura ralada e crua, porque se ele tiver disfagia ele vai engasgar, se ele não quer comer a cenoura cortadinha, cozida, então mistura no arroz, faz um suco de laranja com cenoura. O mesmo alimento tem N formas de se fazer. Eu não quero comer abóbora, de repente faz um kebab de abóbora. Forma como a gente oferece, como a gente coloca no prato, se a gente joga a comida de qualquer jeito, se a gente arruma direitinho, como a gente colocou a mesa, tudo isso tem impacto. A alimentação ela faz parte da personalidade, da cultura, do entendimento das coisas. A alimentação não é só a comida que entra. Vou mostrar para vocês como que isso é feito. Criança nasce. Criança nasce, qual é a primeira relação que ela tem de afeto na vida? É com a amamentação, é o peito da mãe. Se não for o peito da mãe, vai ser uma mamadeira, mas no colo da mãe. Se não for no colo da mãe, é no colo de alguém. Tem alguém segurando para dar o alimento. Então, o que acontece? A gente começa a perceber quando é que a criança está chorando de fome e quando ela só quer colo. Alimentação e afeto juntos. E aí, o que acontece? Se a criança vai crescendo, a mãe ela já passou o primeiro ano pensando no que ela vai fazer para o primeiro dia de aniversário, o primeiro ano de aniversário daquela criança. Que comidas vai ter, quem vai chamar, como vai ser a festa. Agora não é mais nem ano, né? Mêsversário. Com 1 mês, 2 meses, 3 meses, a coisa está até muito pior, né? Então é você o quê? Estabelecendo um vínculo entre o alimento e a comemoração, né? A alegria, a felicidade. Aí a criança passa das fases da escola, cada vez tem uma festa, uma formatura, e tem o que dentro? Comida. Você passa no vestibular, você vai comemorar o quê? Caminhando no parque? Não. Vai ser em alguma pizzaria, churrascaria, vai ser em casa dando uma festa. Casou, como que é a festa do casamento? Você vai para o casamento da pessoa, a noiva estava linda, a cerimônia foi maravilhosa, as palavras ditas foram de emocionar, mas se a comida estava ruim, o casamento foi uma droga. Nossa, aquele casamento, você viu? Mal servida a comida, nossa, o garçom nem vinha na minha mesa. Ou então, nossa, a comida estava péssima, gente, que casamento horrível. E o que realmente importa, que é o casamento, a cerimônia, as pessoas se unindo, para você tanto faz, o que importa era a comida. Então, a gente passa a vida inteira relacionando comida com afeto, com comemoração, com alegria, com intensidade de sentimentos. A gente aprende isso desde bebê, desde que nasce. Então, a comida ela faz parte, é um componente da nossa vida. Então, não adianta a gente querer que as pessoas que a gente deseja que se alimentem melhor e sozinhas. Porque a gente não nasceu para ser sozinho. O que tem a ver com a alimentação que eu posso melhorar? É o ambiente, é a comida que compra, é quem faz, é a companhia para comer. O que precisa ser melhorado? É a qualidade do que se come? Qual é o estado daquela pessoa? Tem doenças, não tem doenças associadas, toma medicamentos, tudo que a gente viu até agora. Todas essas perguntas a gente tem que fazer para a gente poder planejar a alimentação daquela pessoa, saber aonde a gente tem que intervir, como intervir. Não é só fazer cálculos dietéticos e dizer você precisa de tantas calorias, tantas gramas de proteína. Não, isso aí é só um pedaço do processo. Algumas orientações para alimentação saudável para a pessoa idosa. Primeira coisa, cuidados na compra dos alimentos, né? Você tem que adquirir alimentos de procedência segura. Então, não é ir ali no açougue, não sei de onde, que você não sabe nem de onde vem a carne, e comprar aquela carne, aquele peixe, ou o que seja.
Qual a qualidade desse alimento? Eles estão com as características adequadas? O peixe está com todas as características, a carne está firme, o olho está brilhoso, a banana está numa maturação adequada, tem alguma coisa que já está apodrecendo no meio daquilo ali. Tudo isso precisa prestar atenção. Parece besteira, mas a gente tem que prestar atenção. O prazo de validade, isso é muito importante. Os produtos congelados, a gente não pode comprar nada congelado que você veja que congelou, descongelou, congelou, descongelou, porque a gente sabe que ele vai ter mais micro-organismos do que nos outros. E como é que a gente sabe disso? Quando você vê que tem gelo demais, né? Você vai comprar um frango, se ele tá ali, o pacote bonitinho com frango congelado é uma coisa, mas se ele tá aquele pacote com aquele bando de líquido em volta, você já sabe que ele congelou e descongelou sei lá quantas vezes. A temperatura também do produto, se ele é para estar 10 graus, é para estar 10 graus. Tem que estar menos 18, é menos 18. A gente tem que prestar atenção nisso. A integridade dessas embalagens, comprar lata amassada, os cuidados com o armazenamento, armazenar tudo direitinho, não é fazer a comida do idoso, deixar em cima do fogão, e de noite ele vai jantar mesmo, deixa aqui. Esse é o tempo que está do almoço até o jantar, é o tempo que já se reproduziu um monte de micro-organismo ali, o idoso pode simplesmente consumir aquilo na hora do jantar e ter uma diarreia, e diarreia, idoso mata ou pode matar, digamos assim. A forma como a gente armazena, às vezes, o alimento na prateleira, não juntar com produtos de limpeza. Você comprou, chegou lá, já tem um produto igual, você põe o produto igual mais para frente, com a validade mais próxima, e deixa o mais antigo para trás. Alguns cuidados em relação à higiene pessoal, então aquilo que a gente estava falando no início, da lavagem de mãos, lavagem, o ambiente onde você vai preparar o alimento, e não é só para a pessoa idosa, para todos nós, mas o idoso, lembrem-se que ele é mais suscetível a infecções do que as outras pessoas. Então, lavar adequadamente os vegetais, higienizar direito, lavar direito as bancadas onde você vai fazer a comida, os utensílios que você vai utilizar, liquidificador. Eu já vi gente lavar liquidificador assim. Joga um sabão, sacode, vira, joga água, tira o sabão e pronto. E não lava o liquidificador direito. E ali embaixo daquelas hastezinhas, às vezes, ficam restos de comida que quando você vai bater um outro alimento ali, você simplesmente acabou de contaminar. Você levou trilhões de bactérias para dentro daquele alimento, e aí você vai e dá para o idoso. Prender o cabelo. Um fio de cabelo tem milhões e milhões de bactérias. Se isso cai dentro de uma comida e o idoso vai comer depois, não é só a presença do cabelo que é nojento, é o que o cabelo levou para dentro da comida. Então, fazer a comida com o cabelo preso. Porque o cabelo da gente cai, gente, a gente nem vê. Ter o hábito de lavar as mãos, ter o hábito de lavar a mãozinha do idoso antes dele comer. Alguns cuidados no preparo da alimentação, então muito cuidado com a questão das gorduras, o sal de mesa, preferir os alimentos integrais, como eu falei, buscar aí ter uma diversidade, né, de alimentos para ofertar, que as embalagens estejam íntegras, muito cuidado com esses embutidos, essas coisas gordurosas, que para o idoso não é legal. Mas é aquela idosinha que gostava de comer linguiça. Deixa ela comer, mas não é todo dia, não é comer salame todo dia, fazer as refeições num lugar agradável. Não adianta botar a pessoa para comer num ambiente de briga, de conflito, ou num ambiente sujo, ou num ambiente sem claridade, porque geralmente o idoso ele enxerga um pouco menos, e às vezes até para enxergar as coisas fica difícil. Aqui a gente vai falar um pouco sobre os utensílios que a gente vai utilizar para o idoso. Vocês têm uma toalha bem bonita, bem linda, bem bacana, toda florida, colorida, enfim. Se você colocou uma toalha florida, colorida, aquilo tem que contrastar, porque a pessoa não enxerga direito. Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. O certo seria, né, a gente fazer, vamos ver aqui, olha só, se eu coloco os mesmos talheres, a mesma xícara os mesmos talheres, uma toalha que o fundo é verde ou que é branco, eu consigo enxergar. Mas se eu volto lá naquela toalha que estava ali, é a mesma xícara e o mesmo talher.
Percebam que é sempre importante montar uma mesa. Se você coloca uma toalha florida, coloca algo que contraste, que fique visível em cima daquele fundo florido. Mas se você for botar uma coisa colorida, coloca uma toalha com uma cor única, que não vá trazer dificuldade para aquele idoso enxergar. Uma outra dica importante, a gente selecionar os utensílios mais adequados. Percebam, eu coloquei essa reguinha aqui, para vocês perceberem. Olha essa alça. E olha a largura desta alça. O que eu quero dizer com isso? O idoso, ele tem, eu não tenho nenhuma caneca aqui, ele tem que colocar os dedinhos e a alça e caber na alça. Porque senão ele vai botar só 2 ou só 1 e vai perder a sustentação daquele utensílio. Então, que as alças sejam mais largas para ele conseguir segurar com a mão inteira. Quanto mais larga a alça para uma pessoa que é mais idosa, melhor. Né? Porque ele vai segurar aquilo ali com mais firmeza. Diferente de você pegar uma xícara com aquelas coisinhas pequenininhas que não dá nem 2 dedos. Mal dá 1. Então, olha aqui um outro exemplo de utensílio que é adequado. Existem algumas canecas que têm 2 alças. Que para aquela pessoa idosa se alimentar fica mais fácil. Né? Segurar com as 2 mãozinhas. Imagina um senhorzinho com Parkinson. Imagine uma pessoa que já perdeu bastante a força nos braços e nas mãos. Não é muito melhor que ele segure com as 2 mãozinhas para que ele consuma aquele alimento? Então, isso também precisa ser percebido. Em que momento a gente tem que ter esse tipo de utensílio? No momento em que a gente percebe que a firmeza para segurar está diferente. Bem, um outro tipo de utensílio adequado seriam os pratos mais fundos, porque quando você põe um prato raso e ele vai comer, muitas vezes ele vai esparramar a comida toda. Então, quando o prato é fundo, é melhor para ele se alimentar. Uma outra forma de fazer também são recipientes quando a pessoa não tem muita firmeza no braço e que pode tremer e acabar derramando fora, é você ter um copo com tampa e um canudo, que é para aquele idoso se alimentar sem tirar o prato do lugar. Existem pratos hoje que vêm como se fosse para criança, com uma borracha antiderrapante embaixo. Então ele tem uma bordinha para ajudar o alimento a não sair do prato, e aí ele tem uma borracha que ele segura. Olha que bonitinha essa mesa. Uma mesa toda arrumadinha para o idoso que vai comer. Isso traz uma leveza, traz, né? Não está querendo comer, aí você monta uma mesa bem bonita. Às vezes a pessoa come pelo teu carinho. Aqui são alguns talheres, esses talheres eles são mais largos, tem um cabo mais largo. Eles são desenvolvidos, por exemplo, para pessoas que têm Parkinson, mas às vezes a pessoa idosa que nem tem Parkinson, ele tem mais dificuldade em segurar talheres que tem um cabo muito fininho. Então, às vezes, a gente precisa comprar um talher com cabo mais grosso, né, para ajudar no processo. Então, eu vou contar aqui a história do seu Manuel. O seu Manuel era um idosinho de 80 anos, divorciado. Ele morava com um filho, diabético, hipertenso, usava bengala, porque teve queda anteriormente, um pouco confuso, já com início de demência, que passava o seu dia inteirinho em frente à televisão. Além disso, com uma certa aversão à comida e usava prótese dentária. Como que era a alimentação do seu Manuel? Carne vermelha e frutas e verduras, e os vegetais em geral, né, legumes e verduras em geral, nem pensava. Seu Manuel não gostava. Gostava muito de uma banana amassada, as frutas em geral ele até gostava de comer, e tomava sopa e purês, e mais nada. Vocês acham que é difícil encontrar um idoso assim? Que só quer coisas molinhas, papas e cremes e mingaus, e frutas amassadas ou em forma de vitamina, e que não quer saber de carne e de mais nada? Não é. Né? A gente, pensando que aqui, né, o seu Manuel, imagina, já com 80 anos, uma certa aversão à comida. Será que a aversão à comida, no caso do seu Manuel, é porque a comida é ruim?
Será que não é pela própria monotonia e de tanto comer só aquilo, vai ficando cada vez mais sem apetite para comer? Será que as carnes que eram ofertadas para o seu Manuel não eram carnes, às vezes duras, às vezes numa consistência ruim para quem usa uma prótese dentária? Será que a prótese dentária do seu Manuel não estava desajustada, ele não perdeu peso, não estava machucando? São perguntas que a gente tem que fazer. O seu Manuel, se ele... Uma coisa a gente pode ter certeza sobre o seu Manuel, é fato, isso a gente tem certeza. O seu Manuel, ele passa a maior parte do tempo dele em frente à televisão. Ele tem dificuldade de locomoção porque já caiu, usa bengala. Então, ele pratica algum exercício físico? A gente sabe que não. Então, aqui a gente já sabe de cara que o consumo de proteína e exercício, consumo de proteína e exercícios que ele deveria ter para combater a sarcopenia não acontecem no caso dele. E o que vai acontecer com o seu Manuel? A progressão dessa sarcopenia vai ser muito mais intensa do que em outro idoso. Porque ele está envelhecendo, ele come mal e ele não faz exercício. Para piorar, ele fica o dia todo em frente à televisão. Qual é o destino desse idoso? O que vai acontecer? Se vocês têm uma pessoa como essa na casa de vocês, o que fazer? Vocês imaginem que se eu fosse fazer aquele cálculo que eu fiz antes, né? Com o seu Manuel, com certeza ele ia ter um teor de proteína baixíssimo, de cálcio também. Então, no caso do seu Manuel, ele mora com o filho. Esse filho não está prestando atenção para o seu Manuel. Então, não adianta a gente só escolher o alimento correto. Não há aqui um cuidado com o seu Manuel como um todo, que dirá com a alimentação. Então, às vezes o filho diz assim, mas eu estou comprando tudo. Eu compro tudo, está tudo lá à disposição, está tudo certo. Olha, ele tem frutas variadas, ele não come a carne porque ele não quer. Mas, gente, o que eu quero dizer é que a alimentação do idoso está ligado às relações que ele tem, né? Com quem ele convive, quem que cuida dele, quem ajuda, quem auxilia. Infelizmente. Então, aqui, e a alimentação dele atual é isso aqui. Leite com café, a fruta que tiver lá. O almoço geralmente é uma sopa, né? E às vezes ele toma um suco, e esse suco é industrializado. O jantar dele é geralmente um purê, ele adora salsicha e novamente o suco industrializado. Então, esse foi um dos dias que eu coletei da alimentação dele, o que ele tinha comido. Qual seria o café da manhã ideal? O leite com café, poderia fazer o pão, um ovinho mexido e, de repente, uma banana? Um queijo branco? Um queijo, né? Poderia, né? No lanche da manhã poderia ter um iogurte, não é? No almoço, o arroz, o feijão, uma carninha bem preparada, de repente um peixe, ou de repente um franguinho. Se ele está com dificuldade de mastigar, que ele seja desfiado, que tenha um molhinho ali junto. Os legumes cortadinhos, bem cozidos, porque ele tem dentadura. Então, percebam que também não existe cuidado nem zelo com esse idoso. Nenhum zelo. É mais fácil dar para ele salsicha e suco industrializado, e isso fica claro que é o mais fácil de comprar. Toma o suco, já está pronto. Infelizmente, quando você vai ver o que o idoso está comendo, a gente sabe também, e aqui diz que ele mora com o filho, a gente sabe que esse filho está fazendo o que é mais fácil. E aí, aqui, uma possibilidade de alimentação para o seu Manuel, né? Então, leite com café,
um pão integral com queijo, uma banana. No meio da manhã poderia ter um iogurte que poderia ser batido com um mamão. Amassar o mamão, jogar dentro do iogurte. Poderia botar um farelo de aveia. No almoço, ele ter ali uma saladinha, uma carninha bem preparada. No jantar, poderia ter uma canja e poderia ter ali uma saladinha de fruta, para ele ter mais frutas ao longo do dia, e deixar ele com um copo de leite e o biscoito dele antes de dormir, porque era o hábito de muitos e muitos anos. É planejar, é prestar atenção. Às vezes, a pessoa está tão acostumada a comer de forma pobre, que esse café da manhã que a gente coloca, leite com café, pão, queijo e fruta, a gente não consegue mudar de uma vez. A gente tem que escolher. Então, o mais importante entre acrescentar a fruta ou a proteína é acrescentar a proteína. Então, você vai tentando mudar aos poucos, porque às vezes ele não consegue. Só comia ali aquele pãozinho, leite com café. Aí você vai acrescentar um monte de coisa ao mesmo tempo e ele não consegue, não dá conta. Então, você vai priorizando o que você vai acrescentando, vai acompanhando e vai vendo o impacto disso sobre a vida daquela pessoa. Nem sempre a gente consegue o ideal de cara. A pessoa vem de uma vida tão de abandono que às vezes a gente não consegue mudar de uma vez. Então a gente tem que priorizar. Tem o ideal e tem o possível, muitas vezes. E para chegar no ideal, a gente tem que passar pelo possível. O que é possível naquele momento. Aqui a gente vai falar da Dona Luísa. Dona Luísa era uma vez Dona Luzia, 81 anos, ela teve um AVC, é hipertensa, engasga quando vai comer, mora com a família. O peso dela atual é 57 quilos. De manhã, leite com café. Todo dia ela come arroz e feijão e uma carne que seja cozida. Adora bolo no lanche. Então, quase todo dia. Um dia é bolo de laranja, outro dia é bolo de fubá, outro dia é bolo de chocolate. E de noite, de novo, leite com café. Então, prestem bem atenção nesse vídeo. Bem, então vamos lá. Essa é um vídeo do glucotograma ou vídeo fluoroscopia, a mesma coisa, que vai mostrar como é a deglutição. Então, exame normal. A pessoa come e a comida desce direitinho pelo esôfago. Parece um torpedinho, né? Uma coisa bem compacta, bonitinha, descendo esôfago abaixo. Tranquilo. Um exame alterado. A pessoa come e essa comida se esparrama. Uma parte dela vai para o esôfago e uma parte dela vem para a traqueia. Essa pessoa tem uma disfagia. Parte da comida se acumula num pontinho aqui que se chama valécula. E a pessoa sente que está com uma coisa presa. Ela come e diz, está preso, o negócio está preso aqui. Porque a comida está indo para o lugar errado. E vocês veem acúmulo do alimento também na boca. Às vezes a pessoa não consegue fazer com que a cavidade oral toda esvazie. Então, parte fica na boca, parte se esparrama, vai para o esôfago, e a outra parte vai para a traqueia e, por conseguinte, para o pulmão. Então, o que acontece? Isso é a disfagia, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela se manifesta com tosse durante a comida. Então, a pessoa tosse. E isso precisa ser avaliado, precisa saber que nível está essa disfagia. Porque a consistência do alimento vai ter que mudar muitas vezes. E essa pessoa, se ela precisar
se alimentar de uma comida mais pastosa, ela vai precisar de suplemento. Então, a gente precisa prestar muito atenção nisso. Isso é muito comum. E uma das coisas que a gente percebe aqui, no caso dessa idosa, né? Ela teve um AVC. Essa disfagia, ela é muito comum em idosos que têm AVC, que tiveram um AVC. Porque o controle da deglutição acontece através do cérebro. Então, idosos que tiveram acidente vascular cerebral, que é o famoso derrame, são idosos propensos, às vezes, a fazer a disfagia. Não só esses idosos, mas os idosos também com demência. Aqueles que desenvolvem algum nível de demência, eles podem fazer disfagia. E eles precisam de um fonoaudiólogo o mais rápido possível, né? Porque se isso não for tratado, essa pessoa vai se engasgar até com saliva. E o fim de uma pessoa que não trata disfagia é dieta por sonda. É fazer um furinho no estômago e colocar uma gastrostomia, se alimentar por um caninho no estômago. Então, a gente precisa prestar atenção. Esses idosos que muitas vezes têm pneumonia de repetição, às vezes eles engasgam. Eles estão fazendo essa pneumonia porque o alimento está indo para o buraquinho errado. Então, a gente tem que estar muito atento. O primeiro sintoma, sinal clássico da disfagia é o engasgo, a tosse quando vai comer, mas existem outros sintomas mais menos específicos. Por exemplo, vai na hora de comer, começa a suar a mão, começa a não querer se alimentar, chega a hora de comer, se recusa, porque está com medo de engasgar. O idoso come e você percebe que ficou resto de comida na boca. Isso é a incapacidade que ele tem de empurrar a comida para o esôfago para que ela seja deglutida de forma adequada. Então ele começa a guardar a comida na bochecha, né? Não é que ele guardou de propósito, é que ele não tem a capacidade de deglutição adequada.